Bem-vindos à nossa aula de número 140. É um subitem do item 3, a importância epistemológica da teoria da origem da moeda, elaborada por Karl Menger. Bom, pessoal, antes de entrarmos aqui, vamos ao que interessa. Ao longo do livro, vocês já viram que existem momentos em que eu não posso dizer que Mises está absolutamente certo, em que eu mesmo me pego a, a questionar sobre total realidade das suas afirmações. Como no caso do direito à propriedade intelectual. Eu tenho dúvidas, não sou nessa questão, não vou bater o martelo a favor dos anarcocapitalistas como eles pensam, nem vou falar dos objetivistas como eles pensam, nem do Mises como ele pensa. Tenho minhas teorias e quem viu lá a discussão sabe quais são. E também não tenho certeza absoluta das minhas convicções. Por isso, não faço um julgamento de valor sobre essas hipóteses. Talvez valeria até um seminário, um summit, com todos os tipos de pensadores dessa área. No entanto, existe um ponto do livro que o Bitcoin, olha o Bitcoin, ele, tudo bem que alguém possa dizer que ele ainda não é uma moeda, no seu sentido praxeológico, mas tudo tende a crer que ele será uma moeda. Poderão haver substitutos de moeda para ele, mas ele será uma moeda. Ou já é para alguns. Fato é que nós vamos começar a ler um primeiro parágrafo nesse subitem, da aula 140, em que todos, ou a grande maioria, vai me dar razão e vai dizer que nesse ponto, talvez Mises possa ter cometido um erro. Karl Menger concebeu não somente uma irrefutável teoria praxeológica da origem da moeda. Então, ele está dizendo, Mises está dizendo que Karl Menger concebeu não somente uma irrefutável teoria praxeológica da moeda. Será? Ele também percebeu a importância de sua teoria para a elucidação dos princípios fundamentais da praxeologia e de seus métodos de pesquisa. Ora, se for refutável a teoria praxeológica da origem da moeda, cai por terra a segunda parte da frase, a importância da sua teoria para a elucidação dos princípios fundamentais da praxeologia. E aí eu acho que não. Nós vamos discutir isso ao final. Senta que lá vem a história. Vamos lá ver a nota de rodapé e tem outro. Ver os livros de Karl Menger, né? O Grande Estado e a Economia Nacional, Viena, também a segunda edição, e assim sucessivamente. Vamos ao que interessa. Alguns autores tentaram justificar a origem da moeda como resultado de decreto ou convenção. A autoridade, o Estado ou um pacto entre os cidadãos teria deliberada e conscientemente estabelecido a troca indireta e a moeda. Ê, galera, galera, vou grifar isso daqui, porque a tal do Bitcoin vem aí para trazer uma pulga atrás da orelha e uma discussão mais aprofundada ao calor dos fatos contemporâneos. A principal deficiência dessa doutrina não está apenas em imaginar que as pessoas de uma época que desconhecia a troca indireta pudessem conceber um plano para uma nova ordem econômica, inteiramente diferente das condições reais de seu tempo, e que pudessem compreender a importância de tal plano. Bom, a questão importante de que talvez a gente retire a culpa de Mises é porque ele está falando de que a criação da moeda por um decreto de lei baseava-se numa atitude do Estado e não numa visão de mundo já atual onde conhecemos como funcionam as moedas que foram criadas a partir do seu uso indireto como moeda, do seu uso industrial, de tal forma que
o conceito de moeda sempre parte de um conceito antigo que veio de um conceito industrial, e, portanto, o Bitcoin é nascido, é nascido, né, do que? De pessoas de uma época que conhecem a troca indireta e puderam então conceber um plano para uma nova ordem econômica inteiramente diferente das condições reais do nosso tempo de moedas de curso forçado obrigatórias, emitidas por um Estado que possa imprimi-las tanto quanto queira, e, portanto, pudessem compreender a importância do seu plano para um mundo mais livre. Então, eu vou grifar isso aqui tudo para que vocês sentem e pensem muito a respeito. Porque, com certeza, quem for ou quem forem os Satoshis Nakamotos leram esta frase, leram isto aqui. Tampouco está no fato de que a história não nos fornece qualquer indício em apoio a essas afirmativas. Existem razões mais substanciais para rejeitá-las. Se admitirmos que as condições das partes interessadas melhorem quando substituem a troca direta pela troca indireta, então, se a gente admite isso, as condições das partes interessadas melhoram quando a gente substitui o escambo de um boi por 152 galinhas ou 150 galinhas, sei lá, e subsequentemente dão preferência a usar como meio de troca certos bens que se caracterizam por sua negociabilidade particularmente alta, fica difícil entender porque alguém, ao lidar com a origem da troca indireta, deveria atribuí-la a um decreto autoritário ou a um pacto explícito entre os cidadãos. Então, se a gente admite tal fato, é óbvio que não precisa admitir nada disso. Um homem que estivesse tendo dificuldade em obter pela troca direta o que desejasse adquirir, aumentaria as chances de realizar seu intento nas próximas tentativas de troca se adquirisse um bem de maior negociabilidade. Sendo assim, não haveria necessidade da interferência do governo ou de um pacto entre os cidadãos. A feliz ideia de assim proceder poderia ocorrer aos indivíduos mais perspicazes, e os menos bem dotados poderiam imitá-los. Certamente é mais plausível admitir que as vantagens imediatas proporcionadas pela troca indireta tivessem sido percebidas pelos interessados, do que supor que um gênio eleito tivesse sido capaz de conceber toda uma sociedade empregando moeda nas suas transações e adotando a hipótese do pacto, tivesse sido capaz de explicar tal concepção a todas as demais pessoas. Horas. Talvez quando Satoshi Nakamoto fez sua leitura deste ponto, ele tenha dito: não, agora é possível fazer. Porque as pessoas já conhecem o que é a moeda, e um gênio capaz de conceber tudo isso talvez consiga, desde que a gente não tire um papel preponderante dela. Se, entretanto, não admitirmos que os indivíduos tivessem conseguido descobrir que seria mais vantajoso recorrer à troca indireta do que esperar por uma oportunidade de troca direta, e só para argumentar, se admitirmos que a moeda tivesse sido introduzida pelas autoridades ou por um pacto, teríamos de esclarecer algumas questões adicionais. Deveríamos investigar que medidas teriam sido empregadas a fim de induzir as pessoas a adotarem um procedimento cuja utilidade não compreendiam e que tecnicamente seria mais complicado do que a troca direta. Simplesmente trocar 10 galinhas por uma vaca. Por que eu vou ter que pegar dinheiro? Podemos presumir que teria sido usada a compulsão. Ah, não, o Estado mandou. Você não pode trocar galinha por vaca. Trocar galinha por dinheiro, vaca por dinheiro e depois trocar dinheiro por essas coisas. Mas então, devemos indagar também quando e quais as circunstâncias que fizeram com que a troca indireta e o uso de moeda deixaram de ser um procedimento indesejável.
ou pelo menos indiferente, para que as pessoas envolvidas e passaram a ser um procedimento vantajoso. Ora, então devemos indagar se era usada compulsão. Então, quando que isso deixou que, ao parar de ser compulsão, as pessoas resolveram utilizá-la? O método praxeológico remete todos os fenômenos para as ações individuais. Então, nós temos todo o método praxeológico, nós vamos ter que levar até o indivíduo. Se as condições de troca, vou deixar isso aqui grifado, porque eu gosto quando passa por aqui, porque todos os nossos laboratórios são isso. Se as condições de troca interpessoal são de tal ordem que a troca indireta facilita as transações, e na medida em que as pessoas têm consciência dessas vantagens, mais cedo ou mais tarde a troca indireta e a moeda passarão a existir. A experiência histórica mostra que estas condições estavam e estão presentes. Se não fosse assim, seria inconcebível que as pessoas tivessem adotado a troca indireta e a moeda, ou que não as tivessem abandonado. Se fosse a compulsão, quando para a compulsão, se abandona. A gente não usaria moeda. A questão histórica relativa para a origem da troca indireta e da moeda, afinal de contas, não diz respeito para a praxeologia. A questão histórica. A única coisa relevante é que a troca indireta e a moeda existem porque as condições para a sua existência estavam e ainda estão presentes. Sendo assim, a praxeologia não precisa recorrer a hipóteses segundo as quais esses modelos, esses modos de intercâmbio teriam sido estabelecidos por um decreto autoritário ou por um pacto. Os estatistas, se preferirem continuar a atribuir a invenção da moeda ao Estado, por mais improvável que assim tenha sido, ah, aqui deve ter algum erro de pontuação. O que importa é que um homem adquire um bem não para consumi-lo ou para usá-lo na produção, mas para desfazer-se dele num posterior ato de troca. Esse é o ponto. Nós já vimos no item a que se refere esse subir. Quando algumas pessoas adotam essa conduta ao determinado bem, seja sal, este passa a ser um meio de troca. Quando essa conduta se generaliza, aquele bem passa a ser moeda. Então, quando algumas pessoas adotam essa conduta em relação a um determinado bem, este passa a ser um meio de troca. Quando essa conduta é usada por todo mundo, aquele bem passa a ser moeda. Todos os teoremas da teoria cataláctica dos meios de troca e da moeda referem-se aos serviços que um bem presta na sua qualidade de meio de troca. Mesmo se fosse verdade que o impulso para a introdução da troca indireta e da moeda tivesse sido dado pelas autoridades ou por um acordo entre os membros da sociedade, isto não enfraqueceria em nada a constatação de que somente o comportamento das pessoas efetuando as trocas pode criar a troca indireta e a moeda. Então, mesmo que fosse verdade que o impulso para a introdução da troca indireta e da moeda tivesse sido dado pelas autoridades ou por um acordo entre os membros da sociedade, isto não enfraqueceria em nada a constatação de que somente o comportamento das pessoas efetuando suas trocas pode criar a troca indireta e a moeda. A história pode nos dizer onde e quando, pela primeira vez, foram usados meios de troca e como, subsequentemente, se foi reduzindo o número de bens empregados para esse fim. Como a diferenciação entre a noção mais abrangente de meio de troca e a noção mais específica de moeda não é clara e precisa, mas gradual, não é possível determinar de comum acordo quando teria ocorrido a histórica transição de um simples meio de troca para a moeda. A resposta a esta questão só pode ser dada pela compreensão histórica. E para quem estuda conosco desde o começo, compreensão histórica é a única ferramenta para se estudar a história. Compreensão histórica
é um ato de se colocar, depois que se estuda todas as ciências não históricas, lógica, matemática, ciências naturais e praxeologia, são as ciências não históricas, depois de esgotado todo o conhecimento gerado pelas ciências não históricas, você tem que recorrer à compreensão. E a compreensão é subjetiva e, portanto, a história não é algo que retrata a verdade, mas sempre julgamentos de valor de quem a está retratando. Mas, como já foi mencionado antes, a distinção entre troca direta e troca indireta é bastante clara. E tudo o que a catalaxia estabelece em relação a meios de troca aplica-se a toda a categoria de bens que sejam demandados e adquiridos para serem usados como meio de troca. Na medida em que a afirmativa, segundo a qual a troca indireta e a moeda foram estabelecidas por decreto ou por convenção, pretendem ser um relato de eventos históricos, cabe aos historiadores demonstrar sua falsidade, não a gente. Na medida em que seja apresentada meramente como afirmativa histórica, não afeta absolutamente a teoria cataláctica da moeda e sua explicação da evolução da troca indireta. Mas, se pretende ser uma afirmativa sobre a ação humana e os eventos sociais, é uma afirmativa inútil, pois não diz nada sobre a ação. Declarar que um dia governantes ou cidadãos reunidos em assembleia tiveram a súbita inspiração de que seria uma boa ideia realizar as trocas de forma indireta, por intermédio de um meio de troca comumente usado, não é uma afirmativa sobre a ação humana. É simplesmente uma forma de fugir ao problema em questão. É necessário que se compreenda que não se está contribuindo em nada para a concepção científica das ações humanas e dos fenômenos sociais, ao se declarar que o Estado, ou um líder carismático, ou uma inspiração que tenha baixado sobre as pessoas, os tenham criado. Tampouco as tais afirmativas podem refutar os ensinamentos de uma teoria que mostre como tais fenômenos podem ser entendidos como o produto não intencional, o resultado não deliberadamente pretendido ou visado pelos esforços individuais de cada um dos membros da sociedade. Então, este é o termo correto. Ou seja, são os fenômenos, o produto não intencional, não era a intenção de se criar uma moeda, né? É o produto do resultado não deliberadamente pretendido ou visado pelos esforços individuais de cada um dos membros da sociedade. Então, Vermenger, né, seu livro. Então, esse é o ponto que nós discutimos. Nós ainda vamos ver mais para frente as questões do surgimento, do valor industrial da moeda. E, portanto, já deixo para vocês a ideia de que vocês devem, efetivamente, começar a olhar para fazer o curso, efetivamente, do Ação Humana, que está no nosso site, institutoilan.org.br. E, portanto, se tornarem economistas austríacos, não só por questões históricas, Bitcoin quebra a frase no primeiro item da página tal, não, a questão não é essa. A questão é os movimentos por encaixes de moeda e como isso vai refletir na sua prosperidade. Horas, dito tudo isso, agradeço mais essa aula, que foi a aula de número 140, imagino. Nos vemos na próxima aula. Se eu errei, perdão.